Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rastro, que já conta aí só no Instagram com mais de 118 mil seguidores. E como sempre, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio um convidado de excelência, meu nobre amigo Major Olavo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Uma honra estar aqui no seu programa. É uma satisfação, viu? E eu fico assim um pouco até tenso aqui entrevistá-lo, porque eu sei que você... Que é isso, meu amigo? Você é um grande entrevistador, né? Já tive a oportunidade de lá ser entrevistado no Policicast, né? Uma iniciativa da Blitz Digital. E você, cara, você, o Aguiar, são grandes percussores, né? Então, me sinto muito honrado aqui na qualidade de entrevistador de tê-lo aqui, podendo falar um pouco sobre os seus projetos, falar sobre polícia, ciência policial, conservadorismo. E você, cara, você é uma grande referência na nossa polícia, viu? Eu gostaria de deixar muito bem claro aqui e que, obviamente, a gente o tem como referência, um grande apaixonado pela polícia, sempre estudioso da matéria e tem inspirado aí muita gente a se apaixonar também pela polícia. Muito obrigado, meu velho, pela deferência em estar aqui. Eu que agradeço, coronel. É um privilégio estar aqui. A gente acompanha também o trabalho do senhor, é um trabalho fantástico. Hoje já atingiu um patamar muito interessante de um público cativo, um público que acompanha. Tem muitos vídeos que o senhor compartilha, que o senhor comenta, que já viralizaram na internet. Isso é o ponto da virada, né? Então, a partir de agora, o programa do senhor já é uma referência, graças a Deus. A gente tem uma voz técnica, acadêmica, porque o senhor também tem um currículo invejável, uma carreira fantástica, e o senhor é uma autoridade de segurança pública. Então, o senhor tem como interagir com os atores, com as pessoas de interesse dessa área tão complexa aqui no Brasil, com autoridade. Não é somente mais um interessado que gosta, porque a gente precisava, quando nós iniciamos o Blitz Digital em 2013, eu e o Major Aguiar, nós tínhamos essa visão. O Brasil tem praticamente, até hoje, né, 650 mil policiais militares e bombeiros militares, mas nós queríamos fazer um produto, na época, 10 anos atrás, voltado para esse público. E, claro, atingindo os outros policiais também, as pessoas que gostam desse tipo de assunto, como nós nos inspiramos na Police Magazine, né, dos Estados Unidos, que tem uma grande repercussão, que tem um grande impacto naquela sociedade, e no Brasil não existia nada. Então era interessante a gente notar que, assim, os policiais têm uma vida privada, eles gostam da cultura policial, eles consomem essa cultura, então eles adquirem, eles gostam de produtos, de livros, de programas, de filmes, de séries, de tudo isso, e não tinha nada voltado para esse público. Então nós iniciamos lá em 2013, depois iniciamos aquele projeto na Rádio Federal também, que graças a Deus foi muito bom, e depois iniciamos o Policicast. Hoje a revista está passando por uma reformulação, até porque nós já estamos numa caminhada longa e a gente precisa fazer esse recálculo, né, de rota e tudo. Então a gente está caminhando para uma profissionalização, para uma parte mais técnica, acadêmica, questão também da nossa carreira, a gente vai ficando mais antigo, o tempo vai escasseando também com a questão da família, mas o importante para nós sempre foi dar o pontapé. Então nós conseguimos fazer esses pontapés aí, tanto na parte da revista quanto na parte de mídia, e nós vemos hoje grandes personagens, digamos assim, né, grandes profissionais trabalhando nessa área. Então, e partindo daquele princípio que é um policial falando da atividade policial. Então tem o programa do senhor, tem outros grandes podcasts no Brasil hoje, que a gente acompanha, né? Especialmente quando eu tenho mais tempo, às vezes eu estou em missão, estou em viagem, alguma coisa. A gente passa ali quase 1 hora por dia assistindo podcast, assistindo o programa do senhor aqui, assistindo os outros podcasts famosos, policiais, né, como o Glauber e outros. A gente respeita muito, porque são pessoas que trabalham na operação, entendem a atividade policial, entendem a nossa guerra diária. E isso daí, especialmente depois do filme Tropa de Elite, que trouxe a vida do policial, claro, tem toda uma deturpação, assim, né, no sentido de fazer um espetáculo de cinema e aquela coisa de um filme de ação, mas foi a primeira vez que o policial foi retratado tendo uma família, tendo problemas em casa, tendo problema de estresse, esposa grávida,
dificuldades no trabalho. Então, aquilo ali foi a primeira vez que nós nos vimos refletidos numa obra artística de qualidade. E, apesar de tudo, para mim, especialmente o primeiro filme, né, é um filme que refletiu muito bem uma realidade de uma corporação policial militar em determinado tempo, né, que você passa ali nos anos 90. O 2, ele já é um antifilme, ele já é uma desculpa do primeiro filme, né, tentando fazer ali uma releitura da situação, já jogando ali, trabalhando a ideologia. O aspecto político, né? Aí entra a ideologia. Então, as cenas do filme de ação são boas, só. O resto da história é muito ruim, a parte ideológica é péssima e a conclusão do filme é um lixo. Então, mas o primeiro é muito interessante. Por isso que foi tipo um estouro da boiada. E foi meio que um tiro no pé, né? Mas assim... Assim, pelo menos talvez o pensamento inicial do diretor não seria o resultado que deu, né, em relação à exaltação da sociedade brasileira, e não só, né, porque houve repercussão em todo mundo, né? Não, hoje exaltando o BOPE, né? Tropa de elite brasileira. Que você consegue acessar vídeos na internet, né, do YouTube, que a gente estava bem nessa época que a gente começava a trabalhar redes sociais, e hoje você consegue achar vídeo no YouTube, assim, com cortes, né, do filme Tropa de Elite, dublado em 10 idiomas diferentes, aquela cena lá que o Capitão Nascimento tá pagando um sapo lá pro moleque lá, né, que tá usando droga lá no morro, financiando o tráfico. Então, assim, é super interessante a gente fazer esse ponto de partida, porque foi ali que o ponto que a gente tomou a decisão que realmente existe público. Esse público tem capacidade de consumo altíssimo, seja policial, seja as pessoas que têm interesse nessa área, de gostam, e eu vou falar a verdade, né? Praticamente a sociedade inteira que não tem algum problema ideológico ou não faz parte de alguma facção criminosa, né, gosta da polícia, gosta do serviço, porque é a história do herói. A história do herói permeia aí desde a literatura clássica, né, desde Homero, desde aquela questão antiga da literatura clássica humana, é sempre aquela questão do herói, aquela pessoa que deixa a sua família, o conforto da sua casa, faz um compromisso e vai arriscar a sua vida e vai trabalhar pelo bem do próximo, muitas vezes arriscando sua vida e arriscando tudo por uma pessoa que ela nem conhece. Então, os filmes, né, especialmente na década de 60, 70, 80, e aí um pouquinho nos anos 90, né, 2000, ainda refletiam isso. Nós crescemos, nós somos de uma geração, nós que somos mais velhos, né, que é o pessoal de internet, a média que nos assiste, nós crescemos numa época que você tinha seriados policiais nas televisões abertas, você tinha filmes, você tinha uma cultura policial muito forte, né, nos meios de mídia de massa. E por conta de ideologia e de política, isso daí foi sendo relegado a um segundo plano, foi entrando aí essa questão da difamação, né, que até hoje está acontecendo até menos, porque existe um contraponto forte pelas redes sociais e programas como o que o senhor está fazendo aqui. Mas antigamente não tinha, então começou-se só difamação. Então nós vimos canais de televisão aberta no Brasil trabalharem, assim, novelas, seriados, ou o policial ele era bandido, ou o policial ele era maluco, ou o policial era um descontrolado, ou ele era preconceituoso. Então era sempre uma visão preconceituosa da atividade policial e dos seus homens e mulheres que juraram defender a sociedade com o risco da própria vida. Então nós entendemos ali, através também dos cursos do professor Olavo de Carvalho, que a gente precisava fazer um contraponto cultural nisso aí. A cultura é que muda tudo. Tudo começa com a cultura. Então nós iniciamos lá em 2013 com o Blitz, com artigos técnicos. A gente trabalhava muito, né? A gente tinha um trabalho muito pesado ali no Blitz. Era o meu segundo turno, né? Eu trabalhava na polícia, como o senhor sabe, consome um tempo muito grande da nossa rotina. E depois a gente trabalhava no Blitz, estudando, pesquisando, aprendendo outras línguas e traduzindo documentos. Depois a gente iniciou os canais do YouTube, ali bem no comecinho da explosão do YouTube. Depois migramos para a rádio, né, a rádio web, e culminamos com aquele programa lá, né, do Policecast, que graças a Deus foi um sucesso à época. Conseguimos uma parceria com um estúdio também muito boa, e esse programa chegou a passar na TV aberta, né, na TV Cultura. Então nós atingimos o público que a gente queria, e o trabalho nosso é mais ou menos isso, é o precursor. A gente vai na frente, toma porrada de tudo quanto é lado, abre o caminho
às vezes começa a criar um público ali e depois imediatamente a gente começa a mapear outros campos. Aí, em seguida, nós lançamos o livro, né? A Guerra Civil do Crime no Brasil, que foi um trabalho de 2 anos, né? Para poder publicar aquele livro. Depois publicamos os livros aqui com o senhor, né? Na editora Última Rácio. O senhor teve, né? Essa caridade conosco de publicar o nosso artigo de Polícia Comparada. Não, foi uma honra. Foi muito bom, e o lançamento foi fantástico, né? O senhor sabe fazer os eventos e tudo, foi muito bom. Esse livro também a gente tem, assim, uma repercussão muito boa dele. E o nosso trabalho solo foi né, a Guerra Civil do Crime no Brasil. E consumiu muito trabalho nosso, muito estudo. E ele é uma coletânea de artigos. A gente queria fazer um caleidoscópio, porque a gente enxerga aquilo que todo mundo sabe, mas às vezes falta a gente falar, né? Não existe solução simples para problema complexo. Então, o problema da segurança pública no Brasil é muito complexo. Hoje é muito complexo. E afeta várias questões. Começa com a desagregação familiar, quebra de cultura, desinformações, cultura da droga, desestruturação familiar, enfim, inversão de valores. E o problema que envolve, né, todas as camadas da sociedade. Então, nós fizemos esse livro também como um caleidoscópio de artigos, com uma linha lógica de argumentação, e graças a Deus depois nós recebemos, né, a Medalha do Mérito Literário lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e foi ali para mim assim uma missão que foi cumprida ali também. Inclusive a gente vai colocar aqui o link aqui para o pessoal conhecer a obra, né? Oh, muito obrigado. Importante. E hoje nós estamos mais focados nessa questão. Eu completei esse ciclo junto com a Aguiar. A gente tem que dar o foco na carreira, né? Então, a gente deu uma parada nisso daí praticamente a partir de 2018. A gente começou a desacelerar, focando mais na nossa carreira de gestores e comandantes. Já como oficial superior, né? Nós fomos promovidos, né, a majores, e aí começamos a acessar cargos de comando. Então, eu tive o privilégio de subcomandar primeiro, né, a Rotan, ainda como capitão, a Rotan Oeste. A gente participou da formação da Rotan lá atrás, que foi um dos maiores privilégios que eu tive na minha carreira. A gente passa por algumas unidades e algumas unidades não saem da gente nunca mais, né? A Rotan é uma. Os irmãos de Rotan aqui de Brasília sabem disso. O carinho, o respeito que eu tenho por aquela tropa. E a dificuldade que foi para poder iniciar aqueles trabalhos lá atrás. No início dos trabalhos, né? Coronel Santana, né? Foram grandes percussores. Exatamente. E é toda aquela questão, porque as Rotans começaram descentralizadas. Eram 3 companhias subordinadas aos comandos regionais. E isso trazia uma série de problemas de doutrina, de treinamento, de padronização. E depois com o Coronel Fonseca, quando ele foi... A polícia recriou o comando de policiamento, que hoje é o DOP. Ele trouxe as 3 companhias. Ele que tinha aquele reflexo, que foi comandante do BOP, né? De às vezes extinguir as Rotans, porque elas não estavam tendo unidade de comando, unidade de doutrina. Uma preocupação válida para comando. Mas aí ele foi conquistado pelo serviço, pela qualidade da prestação do serviço. Pelas entregas, né, pelo resultado. E pela dedicação daquele efetivo. E ele ficou impressionado, e aí eu acompanhava isso diretamente na época da formação do comando de policiamento, e aí surgiu a ideia de fundir as 3 companhias e criar o batalhão de Rotan, que foi criado ali em agosto de 2008, sem estrutura nenhuma, né, às vezes com barracas de campanha, onde hoje é o batalhão de aviação operacional ali no Guará. E o primeiro comandante foi o Major Tenório, né? Então nós acompanhamos essa formação do primeiro batalhão de Rotan, e ver a Rotan hoje... É uma referência no Brasil inteiro, né? Referência no Brasil. A entrega, né? O nível de atendimento à população, né? As ocorrências, né? Complexas no dia a dia, né? Hoje é uma grande referência a Rotan, né? A gente manda até um grande abraço aos rotanzeiros. Temos muitos seguidores rotanzeiros aí pelo Brasil inteiro. A Rotan no Brasil, ela já é uma cultura, né? É uma cultura. E a gente tem o privilégio de fazer parte um pedacinho, né, dessa história da Rotan. Embrião ali, né? Não, e pela parte introdutória aqui da vossa fala, acho que o público que ainda não conhecia aqui o Olavo já teve aí uma apresentação sucinta aí, dessa caminhada, sempre embrenhado aí, abrindo alas, né, numa picada na selva. E eu falo aqui, Olavo, porque o próprio podcast aqui, a nossa caminhada também, a gente aprendeu com vocês, né? Vocês
lá muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, iniciaram já projetos que à época eram inovadores, né? Que até hoje ainda são inovadores, né? A Blitz Digital, que é uma referência, a primeira revista eletrônica brasileira tratando de polícia. E o que é interessante, viu, Olavo, em que pese eu sei que você é uma pessoa muito erudita, muito culta, muito inteligente, gosta de ler, estudar muito, mas você teve a grande sacada de criar todo um conteúdo e plataformas que fossem acessíveis ao público que, obviamente, você queria atingir, que é o policial na ponta da lança, né? Levando conhecimento, informação, conteúdo de qualidade, mas, logicamente, dentro de um conteúdo que o policial pudesse consumir. Porque não adianta também, né, a gente se miscuir no academicismo, como fazem muitas universidades, muitos núcleos de estudos, muitos pesquisadores que escrevem para eles, né? Então, aquele profissional que é o policial militar na ponta da lança, na rua, que precisa do conteúdo, uma informação leve, mas que reúna elementos fundamentais para que ele possa trabalhar bem na rua, e isso vocês fizeram de forma muito brilhante através do Blitz Digital, da rádio, do Policicast, e a gente tem também trilhado esse caminho com o Instagram. A gente percebe que o Instagram é uma ferramenta fantástica. Obviamente, você tem que saber ali que em 1 minuto, no máximo 2, você tem que vender sua ideia. Às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e a gente percebe ali, Olavo, se utilizando dessas plataformas, através de uma imagem em que você, através de um copyright adequado, você põe ali uma frase de impacto, e ali gera muito engajamento, muito, né? Engajamento, e às vezes um vídeo, né, de uma falha ou de uma conduta, uma ocorrência policial qualquer, em que, por circunstâncias ali, a vontade do policial deu certo ou deu errado, e aí a gente põe ali no Instagram, abre o questionamento aí para as pessoas interagir suas ideias, e ficam grandes aprendizados, né? A gente tem hoje a tecnologia, né, e as redes sociais para que a gente possa levar informação e conteúdo. A gente sabe que a caminhada do livro é importante, que a gente tem artigos científicos, né, para atingir públicos diversos, mas a gente sabe também que hoje a informação ela tem que ser entregue de maneira rápida e consumível, né, para o público, para que a gente possa fazer frente, como você falou. Você é um grande estudioso, um grande interessado em debater a questão da segurança pública brasileira, com livros publicados, e o que a gente percebe, Olavo, que a gente até, eu gosto de chamar dos chamados policiólogos de plantão, né? Todos se arvoram, às vezes faz uma especialização, faz um curso qualquer, e aí colocam lá, né, o título de especialista em segurança pública. E são essas pessoas que estão nas mídias, né, que são convidados para dar entrevistas, para participar de seminários e para formar opinião. Então, por isso que eu digo, cara, que o trabalho que você iniciou lá atrás e que rende frutos até hoje, né, inspirou muita gente e me inspirou também. Então, eu gosto de deixar aqui em mais plena evidência a gratidão que eu tenho por você ter iniciado essa caminhada, e para que a gente preencha o máximo possível os espaços de debate, para que a gente leve informação e conteúdo de qualidade para o nosso policial e também esclarecendo a sociedade, né, Olavo? Não, isso que o senhor falou é fundamental, porque o locus de fala hoje, ele tem um contraponto forte dos policiais. Tanto é que está tendo uma reação, a gente nota uma reação desse, igual o senhor definiu precisamente, né, essa bolha que fala para ela própria. Então, esse pessoal, que eram os tais policiólogos, né, os especialistas em segurança pública, era como se o senhor, por exemplo, chamasse para debater a respeito de uma questão de saúde uma pessoa que não é médico, uma pessoa que não é da área de saúde. O senhor vai fazer um programa aqui, vai falar sobre saúde bucal,
E o senhor vai trazer aqui uma pessoa que nunca foi dentista, que nunca trabalhou nessa questão. Como que essa pessoa vai ter? Porque nós temos a questão não é só da autoridade. Autoridade vem de autor, né? Aquela pessoa que tem locus de fala para aquilo ali. É claro, por exemplo, às vezes você vai chamar um gestor de uma determinada área que ele pode não ter uma formação completa acadêmica, mas ele é um gestor. Então ele tem autoridade para falar sobre aquilo. Então às vezes vai vir uma pessoa que, sei lá, é o comandante de uma unidade, é um operador sei lá, do policiamento lacustre, ele pode não ter todos os cursos para aquilo, mas ele opera naquela situação e ele tem autoridade para falar, porque ele tem experiência. Outra coisa é a pessoa que tem autoridade no sentido acadêmico, no sentido de estudo, da área própria. Então hoje o que nós buscamos fazer? Para fazer o contraponto com essas pessoas muitas vezes que agem puramente por interesses pessoais, né, e que não têm locus de fala, não têm autoridade para estar falando sobre o assunto, então nós temos a autoridade da operação, nós policiais militares trabalhamos, especialmente a gente, né, no começo da carreira, mais de 15 anos, diretamente na operação diária, na gestão dos recursos operacionais empregados no terreno, no combate ao crime, dando primeira resposta ali aos acidentes, primeira resposta a crimes, assaltos, roubos, sequestros. Então a gente teve essa experiência de anos, de décadas ali trabalhando com isso. Depois nós passamos para um nível de gestão. Então, por exemplo, eu fui o gestor, eu fui o comandante do 1º Batalhão da Asa Sul. Eu fui o comandante do 17º Batalhão. De passagem, uma das unidades mais importantes do Distrito Federal, né? Histórica, né? O 1º Batalhão. Exato. Numa área complicadíssima, que é a área da Asa Sul, exato, complexa. Depois nós comandamos o 17º, que é uma área também complexa, mas uma área gigantesca que pega ali... Outros problemas. Né? Outros problemas, e você tem praticamente 5 cidades ali subordinadas ali à atuação do batalhão, com, salvo engano, 4 ou 5 delegacias. Então, você tem toda aquela complexidade da operação, da gestão policial, e você tem que estar atento às questões da comunidade, às demandas que eles estão passando, que são legítimas, especialmente quando vem através das lideranças. Você tem as questões que envolvem macrogestão, que nós temos o Departamento de Operações e os comandos regionais que dão a política, a linha de atuação do batalhão, e você tem que estar atento a isso. E, por fim, você tem que fazer a gestão do seu policiamento, dos seus policiais. Tanto na questão do policiamento, por camadas que você aplica, quanto na gestão do pessoal seu, que sem policial ninguém faz nada. Viatura e armamento não prende ninguém. E cada policial é um mundo, né, com problemas pessoais, né, que inclusive problemas de ordem psicológicas, né, em virtude do trabalho, né, da dificuldade do trabalho. Que cada dia parece que está pior, e nós comandamos o 17º justamente na fase da pandemia. Então, graças a Deus, montamos grupos de trabalho, um grupo de apoio aos policiais. Tivemos no DF muitos policiais mortos, né? Exato. Graças a Deus, sob o nosso comando do 17º, eu não perdi nenhum policial. Que bom, que bom. Nós montamos lá com uma policial. Inclusive, perdemos mais PMs do que bombeiros, né? Por ironia do destino. Felizmente. E é uma coisa que merece um estudo. Nós fizemos, na época, um estudo estatístico, apresentamos para o Comando Geral à época, porque só de você ter... A gente montou um núcleo com poucos policiais voluntários no batalhão, na área administrativa, para acompanharem os policiais doentes, ligando, informando. Às vezes ele não tinha como se deslocar ao hospital, a gente mandava uma viatura levá-lo para o hospital. Só de dar esse apoio, inclusive os que estavam internados e tudo, graças a Deus não perdemos ninguém. Não que isso não pudesse acontecer também, podia acontecer. Mas essas questões são altamente complexas. Então nós temos essa questão, igual eu comentei, né, da operação, da gestão, e faltava essa questão do locus de fala acadêmico. Então nós, policiais militares, especialmente aqui do DF, todos nós temos curso superior, né, seja o tecnólogo para o curso de formação de praças, seja o curso, né, superior para o CFO. Depois nós, oficiais, fazemos 2 pós-graduações, que é o CAO e o CAE, todas reconhecidas pelo MEC. Então, um oficial superior da Polícia Militar do DF e de todas as PMs, ele tem pelo menos um bacharelado, né, um curso de graduação e 2 pós-graduações. É o mínimo que ele tem ali. E nós passamos, em média, quase 5 anos numa carreira de 30 estudando dentro da academia. Então, nós temos essa formação acadêmica própria da carreira. E, fora isso, eu me dediquei muito tempo
anos da minha vida a estudar também nos poucos momentos de folga que eu tinha. E hoje nós temos uma biblioteca razoavelmente bem montada. Estamos na casa de uns 540 e poucos livros. Praticamente toda semana eu compro livros novos. A gente tem uma biblioteca aí com livros também em outras línguas. Eu tenho bastante literatura em inglês, em espanhol. A gente lê bastante esse material. Continuamos nos aperfeiçoando. E principalmente do ano passado para cá, depois que eu saí eu fui juiz militar, né, da auditoria militar, e ao retornar à polícia militar eu fui designado para uma nova função também de gestão. E aí nós resolvemos também dar uma dedicada à parte porque no Brasil é importante. A pessoa fala que não é importante. Uma parte internacional. Você se dedicar a ter uma formação técnica, profissional, às vezes acadêmica, como o senhor muito bem sabe, o senhor se formou em Portugal, numa faculdade de renome internacional, e isso é importantíssimo, porque aí a partir do momento que a gente fecha esse ciclo, né, na parte acadêmica também, você tem artigos científicos publicados. Eu publiquei artigo científico em inglês, em espanhol, em português, obviamente. Esses artigos tiveram repercussão internacional. Eu fui convidado para dar palestra fora do Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, e isso daí abriu várias portas. Também, claro, né, é importante também a questão, principalmente dos gestores, né, trabalhar a questão de línguas, né, é importante você ter pelo menos o domínio de uma ou duas línguas. A PMDF tem esse foco, porque a gente participa de missões internacionais da ONU, então a gente tem vários policiais, oficiais e praças, né, que se dedicam ao estudo de línguas também, e imediatamente a gente começou a ter contato, né, por meio da Embaixada Americana, em 2018, eles começaram a fazer contato conosco para essa questão de um programa internacional executivo, que é o IEP, o International Executive Program. O IEP ele se iniciou em 2020, nós fomos selecionados, graças a Deus, e passamos praticamente 2 anos, justamente no período da pandemia. Foram 8 missões, né? A delegação brasileira era composta por 2 policiais militares, 2 majores, eu e o major do PM de São Paulo, o Major Vieira, e 2 delegados, um da Polícia Federal, né, e um da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Muito bons policiais também, fantásticos. 4 no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. As delegações dos países selecionados eram 4. E quem seleciona é o governo americano, né? No caso foi a Secretaria de Estado, operacionalizado pela Secretaria de Justiça dos Estados Unidos e pelo FBI. Então nós fizemos esse programa internacional executivo voltado para gestores e terminamos ali, nos formamos na formatura no Panamá em dezembro de 2021. Em 2022 nós fomos fazer mais uma parte do treinamento já em Washington, e dali, graças a Deus, nós fomos indicados para fazer o National Academy, que foi a coroação de todo esse trabalho, da publicação dos artigos em outras línguas, das palestras fora do Brasil. Eu cheguei a ser convidado para dar também um painel sobre combate a crime organizado num evento na França, né, em Cannes. Pena que o evento foi cancelado por conta da pandemia, mas cheguei a fazer na Espanha também. E foi interessante que nos preparamos para esse processo do National Academy. O National Academy acontece na academia do FBI, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, dentro da base dos Marines. A base dos Marines fica em Quantico, e são 10 semanas de curso. Então nós nos preparamos aí praticamente durante 6 meses para tanto a parte técnica quanto a parte física, a parte médica está em condições delta, e graças a Deus o comando nos liberou, né, para participar desse treinamento, e foi uma experiência única, que para nós oficiais é como se fosse um CAE, um CSP, né, um curso de altos estudos, só que é promovido pela Academia Nacional do FBI, onde eles chamam 250 policiais do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Só que são 90% das vagas para os Estados Unidos, que para eles é uma luta muito grande chegar no National Academy. Teve policial, e é só para gestores, comandantes, né? Então, seniors. Uma seleção muito rigorosa. E tem policiais, mesmo sendo comandantes, sendo senior officers, né, dos seus respectivos departamentos. Tem um colega nosso de turma que passou 12 anos tentando e conseguiu. Então, funil é reduzidíssimo. Porque imagine para um brasileiro, né? Que
no caso do país, né, os Estados Unidos ele escolhe dentro das nações amigas alguns países para participar, e cada país ali, o Serviço Diplomático Americano e o FBI fazem uma seleção e eles indicam para o National Academy um policial por país. Então eu fui selecionado para representar o Brasil. Então você foi o único brasileiro nessa sessão. Na 286. Que é uma por ano. Eu acho que são 2 ou mais por ano, depende. Certo. Porque na pandemia era até a pandemia, eu acho que eram 3 sessões por ano. Depois da pandemia, eles reduziram as sessões. E agora eu recebi a notícia que também reduziram as vagas. Eles estão reduzindo a quantidade de vagas também. Então, pouquíssimos brasileiros têm esse curso que você tem no FBI. Isso. Né? E é interessante, porque quando você se forma, né, no National Academy, você começa a participar de retreinamentos e outras missões, né, que eles mandam as oportunidades para você, e você passa a participar de um capítulo. Então, por exemplo, eles usam esse termo, capítulo, é super interessante, que isso aí vem das ordens religiosas, né? Claro. Que tem um capítulo. Então, tem um capítulo, por exemplo, da América do Sul e Caribe, e que o presidente é um peruano, que é o decano, é o que fez o curso há mais tempo. Entendi. Porque o National Academy, as turmas começaram nos anos 30. Vocês ficam vinculados ao FBI, né? Durante esse período que você está apresentado, sim. Você fica vinculado ali à Academia, né, Nacional. E do Brasil a gente tem, por exemplo, tem uma turma que a gente tem um grupo de WhatsApp e tudo, de vários brasileiros que se formaram. Inclusive tem um coronel, né, da PMDF. Depois se forma é como se fosse uma ordem. É como se fosse isso. Você faz parte de um grupo, né, que já participou de um processo seletivo rigoroso, conseguiu completar o treinamento. Fica disponível para outros cursos, né? Exato. E você interage ali, está sempre interagindo, está sempre podendo participar de formações. E traz esse conhecimento, obviamente, para todas as nossas instituições. Exato. Né? Tanto é que nós temos, o último retreinamento que teve agora em Miami, foram 12 brasileiros que já tinham feito o curso. Né? Eu era, digamos assim, o que tinha feito da última turma. Então, tinha coronel da PM de São Paulo, tinha delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, delegado da Polícia Civil daqui de Brasília, uma perita daqui da Polícia Civil de Brasília, delegados da Polícia Federal. Então, assim, acaba que agrega as outras corporações policiais sobre esse guarda-chuva, né, do treinamento pelo FBI, e a gente consegue interagir, inclusive, dentro do país, que muitas vezes eu jamais teria oportunidade de conhecer esses meus colegas, muitos deles hoje são meus amigos pessoais, se não fosse por essa oportunidade do National Academy e do próprio governo americano, né, do FBI. E a PMDF, nós temos o privilégio de ter um oficial que fez o curso antes de mim, que é o coronel Sérgio Carreira, é o pai do nosso colega da Polícia Militar hoje, o comandante do 17º Batalhão, né, o Sérgio Carreira, e ele fez também, salvo engano, acho que é 2004, 2003, e ele também é uma... Então, 20 anos depois... Praticamente. Passado 20 anos, você é o segundo que faz, então. É o segundo. Na PMDF que a gente tem notícia. Né? E é importante essa internacionalização, né? E é importante que a sociedade, de modo geral, que também nos acompanham, percebam a qualidade dos integrantes, não só da PMDF, da PCDF, da Polícia Federal, da PRF, DETRAN. Então, justamente porque essas instituições têm se aberto, têm promovido essa possibilidade. Eu também tive a oportunidade de fazer meu doutorado fora, na Universidade de Coimbra, em Portugal, liberado pela Polícia Militar, né? Então, isso é uma demonstração inequívoca de como as nossas forças policiais têm se transformado, possibilitando que a gente tenha em nosso meio um profissional que já era muito qualificado, como o Olavo, né, por iniciativa própria e, obviamente, também fomentado pela corporação, mas teve o privilégio de fazer um curso nessa importante instituição policial com a referência no mundo, né? Eu também já tive a oportunidade de fazer um curso de contra-terrorismo na Polícia de Segurança Pública de Portugal e também de missão de paz e ação humanitária na Brigada de Intervenção do Exército Português. E eu digo que, obviamente, são realidades distintas da nossa, mas quando você tem a oportunidade de interagir com policiais, né, com militares de outras forças, de outros países, a gente volta muito transformado. E, obviamente, a gente tem a oportunidade de colocar em prática aqui, né, e também de levar o conhecimento que a gente tem, porque a gente também tem muito a ensinar também, né, Olavo? Eu tenho certeza
que você também teve a oportunidade e o conhecendo de demonstrar, né, para os nossos amigos americanos a qualidade do policial brasileiro, né? Não, e é interessante, porque como o curso ele tem 90% dos alunos dos Estados Unidos, e os americanos eles têm uma visão assim do país muito bonita, né? Então, por exemplo, tinha policiais, claro, do Departamento de Polícia de Nova York, porque nos Estados Unidos o foco da polícia americana é mais na questão da cidade, né? A polícia ela é mais municipal, a polícia estadual ela tem as missões mais voltadas para a questão de policiamento de rodovias e outras questões, guarda do Capitólio, né, estadual, que eles chamam de troopers, né, a State Police, e depois você tem as agências federais. Então é uma formação de Estado um pouco diferente da nossa. Mas o que eu acho mais interessante, assim, porque nós hoje, né, coronel, nós temos autoridade para falar do assunto. Nós publicamos aquele artigo que o senhor publicou depois numa obra, né, numa obra aqui pela Última Raça, está consignado em Tópicos livro. especiais em ciências policiais, a gente vai até colocar o link também favor, aqui, promovido editado, né, pela editora Última Raça, que eu tive a honra de ser coordenador e também contribuir com o artigo. Excelente aquela publicação. E lá tem o nosso artigo de modelo de polícia comparada Brasil e Estados Unidos, que foi orientado pelo professor Felipe Dantas, que é um tenente-coronel da reserva da PMDF, que fez um doutorado e um mestrado na George Washington University dos Estados Unidos. Grande referência. Grande referência. Então, ele tem a autoridade acadêmica, ele orientou o nosso trabalho, e foi um trabalho muito custoso para ser feito, porque ele não admitia algumas questões de, né, relaxamento acadêmico, técnico, que a gente às vezes pode ter. Então, a gente esmerilhou aquele trabalho ao máximo possível, depois me orientou a fazer a publicação em espanhol, a publicação em inglês, e depois nós fizemos esse curso do National Academy, onde eu conheci os policiais de todas as forças policiais americanas. Porque os Estados Unidos, diferente do Brasil, que nós temos o foco na polícia estadual e depois na polícia, praticamente as duas agências federais, né? E agora estão começando a trabalhar as guardas municipais. Nos Estados Unidos é invertida essa pirâmide. Então eles têm 19 mil departamentos de polícia. 19 mil. Então tem departamentos de polícia de cidades pequenas que tem 15 policiais. E você tem polícias, como a polícia de Nova York, que tem 30 mil policiais. E são polícias de cidade. Depois você tem as polícias estaduais, que os Estados Unidos tem 51 estados, só que ele tem 50 polícias estaduais, porque o Havaí, eles não têm polícia estadual, quem faz o policiamento todo lá é a polícia de Honolulu, da cidade. E é super interessante porque todas essas polícias têm um ciclo completo. E depois nós tivemos contato com as polícias de fora do... Até as municipais. Não, principalmente todas as polícias, as agências federais, as agências estaduais, as polícias municipais, todas têm ciclo completo. Não existe esse modelo maluco que tem aqui no Brasil. Então, primeiro, né, a gente conseguiu, hoje nós temos autoridade para falar nesse assunto, e nós temos artigo publicado, nós temos livro publicado no assunto, e nós participamos do maior curso de formação internacional policial do mundo. Não tem outra academia policial no mundo que supere o National Academy. Para começar, que é um programa do governo americano que começou na década de 30, ou seja, tem uma experiência gigantesca, as instalações de última geração, e foi o presidente Kennedy que teve a visão, na época, nos anos 60, de abrir para os países amigos 10% das vagas. Graças ao presidente Kennedy que eu tive a oportunidade de ir lá. Obviamente uma estratégia muito inteligente também, né? Para poder interagir, para poder ter as pessoas interagindo, trocando informações, tendo vínculos de afetividade, de amizade, pela missão policial. E isso é quase como embaixadores, né? É uma estratégia de ter um embaixador em diversas partes do mundo, né? E o governo americano é tão interessante que ele seleciona os policiais americanos, que tem aquelas ilhas, que só tem uma base americana, lá em Guam, vem um policial da ilha fazer o National Academy. Tem o policial de Nova York, aí tem um xerife, que lá tem os counties, né, os condados,
É interessante depois a gente pudesse trabalhar mais essa questão para o pessoal poder entender o modelo americano, que é muito diferente do nosso. E ele tem uma polícia pequenininha, ele tá lá, tem um cara de uma polícia grande. E é interessante que nos países que eles selecionaram, a gente pensa assim, pô, os americanos eles vão selecionar só os países ricos, os países que têm interesse econômico, aquele discurso, né? Pô, o National Academy, os meus colegas de turma internacionais, nós tínhamos um policial, né, que ficou muito meu amigo, que é o Rakesh, das Ilhas Maurício. Tinha um outro policial das Ilhas Bermudas. Tinha um outro policial, uma tenente-coronel da África, de Gana. Então nós tínhamos policiais de todas as partes do planeta. Da Ásia, da África, da Oceania, dali do Caribe, de ilhas, né, de Porto Rico. E nós fomos nessa turma representando o Brasil. Claro que tinha o pessoal europeu, tinha os países da Europa, tinha a Espanha, tinha a Romênia, tinha a ilha de Chipre, tinha a Alemanha, tinha a Bélgica. Mas era super interessante. Você tinha os países árabes também. Então, um dos grandes amigos meus que eu tinha lá era da Romênia. Tinha um amigo meu lá que era do Kuwait. Tem outro amigo nosso que ficou amigo também, que era da polícia do Marrocos, que é o Zacarias. Então, assim, você sentava numa mesa, você conversava do assunto polícia com pessoas do mundo inteiro e com o tempo, que é uma convivência longa, que são quase 3 meses, e é internato, né? Você só podia sair da academia ali no sábado e voltar no domingo. Era interessante você notar assim, que você vai pegando uma afinidade, uma proximidade, tanto com os policiais americanos, obviamente, mas com o pessoal dos outros países, que os problemas são os mesmos. É isso que eu ia lhe perguntar. Essa sua experiência, até já presumi a resposta. O policial, os problemas são os mesmos e a cabeça do policial, no sentido de como ele se enxerga como policial, como ele enxerga a polícia dele e como ele percebe, como ele tem a percepção da população em relação à profissão. Isso, depende, claro, da cultura, né? E da formação do país, né? Então, obviamente, um país que é um país oriental, é um país asiático, ele tem essas características próprias, mas o modelo policial não muda, coronel. Isso que é interessante. Eu lembro que o primeiro artigo que a gente escreveu assim, quase que, né, para poder dar uma resposta, e 10 anos depois ele continua muito acessado no Blitz Digital. Eu já li. Que é aquele assim, só existe polícia militar no Brasil? Que na época, em 2013, teve uma matéria absolutamente ridícula, dizendo que o modelo policial brasileiro, claro, o modelo policial no sentido polícia militar, só existia no Brasil, polícia militar foi criada pela ditadura, para torturar os outros, aquela conversa fiada lá. Que é ridículo, mas é uma conversa ridícula que muita gente compra. Que as pessoas não entendem. Começa a achar, pô, é isso mesmo? Caraca, então é por isso que eles usam coturno? Aí uma peça de vestimenta, todas as polícias do mundo usam coturno. Todas. É uma peça, é um EPI. Até o vigilante usa. É um equipamento de proteção individual. Entendeu? Não tem nada a ver. Então é uma mistureba, né, de papo furado. E quanto mais absurdo, parece que mais as pessoas acreditam. Mas aí o que acontece? Nós escrevemos um artigo com essa pergunta. Só existe polícia militar no Brasil? E respondemos ali no artigo simples, que dali a gente foi escrevendo outros, que não. Polícia Militar Brasileira descende de um modelo francês chamado Gendarmerie, que na tradução é gendarmaria, e as gendarmarias e as gendarmerias são hoje praticamente a metade do sistema policial do planeta, seja nos países latino-americanos, seja nos países europeus, seja nos países africanos e nos países asiáticos. As gendarmas, existe a gendarma turca, a real gendarma marroquina, e por aí vai. Os países europeus, praticamente todos têm gendarmeria, ou já tiveram, porque, claro, existe um processo revolucionário em andamento, e algumas polícias da Europa desmilitarizaram as suas polícias, digamos assim, né? Se arrependeram amargamente, mas as outras mantêm. Então você tem a GNR em Portugal. A Guarda Nacional Republicana. Portugal. A Guarda Civil Espanhola, que apesar do nome é uma polícia militar. Exato. Leva o nome civil no nome, mas é militar, né? E são militarizados. Não, a PSP, a Polícia de Segurança Pública Portuguesa, né? A PSP é civil, mas a academia, elas são 5 anos, eles usam farda, espada, e eu
já visitei, são mais militares do que a nossa academia militar aqui. Viu? Exato, porque a estética, a ética e a estética militar, que foi o foco do nosso artigo científico, exato, foi um grande insight do professor Felipe Dantas na hora da gente fazer o escopo da pesquisa. Foi fantástico, porque a ética e a estética não tem nada a ver com outras coisas. E a ética e a estética militar, ela é uma qualidade. Ela não é, como se diz aqui, um defeito. A ética e a estética militares, elas são uma qualidade. Elas trabalham o imaginário e a parte profissional para deixar o profissional mais correto, mais incisivo, trabalha os valores cívicos. É importantíssimo para controle, porque a gente tem que lembrar que as polícias são forças armadas de controle civil. E você não quer que essa força armada, esses homens armados e mulheres, se voltem contra a população. Porque o ser humano, ele tem... Nós estudamos também muito teologia, e obviamente o ser humano ele tem uma tendência a abusar do poder. É uma tendência natural, humana, pelo questão teologicamente, né? Nada melhor do que hierarquia e disciplina para conter o homem. Exatamente. Por isso que no mundo inteiro tem-se como fato autoprobante, né? Autoevidente, que as polícias militarizadas, elas são mais controláveis, elas são mais disciplinadas, elas são mais técnicas, mais profissionais e tem menos casos de abuso e de corrupção. Porque caso isso ocorra, por elas serem militarizadas, com uma disciplina e uma ética estética forte, esses policiais são automaticamente ali investigados e punidos se for o caso. E na verdade, isso é uma cultura. Exato, Olavo. E na verdade as pessoas se esquecem também, mas às vezes não é nem que se esquecem, né? Porque às vezes não tem muito conhecimento da realidade, né? Mas, por exemplo, no caso das polícias militares brasileiras, além do controle externo da atividade policial, do controle natural do Ministério Público, nós ainda temos o Ministério Público Militar, né, atuando. Então, assim, são várias frentes. A gente tem um Código de Processo Penal e um Código Penal Militar muito rigoroso. A gente tem um regulamento disciplinar muito rigoroso, que caso essas polícias venham a ser desmilitarizadas, toda essa carga de controle sobre essas forças, elas não existirão, vai enfraquecer. Né? Aí vai haver a possibilidade de sindicalização, né? Então, assim, cuidado com o que tu pedes, né? Então, a sociedade ela tem que ser esclarecida a respeito desses assuntos para que ela possa, né, não cair no canto da sereia de alguns policiólogos, como a gente disse aqui de plantão, né, que tentam deturpar a imagem das nossas valorosas polícias militares. Como eu mencionei aqui, né, aqui no DF nós tivemos mais policiais militares que perderam suas vidas por conta do Covid do que bombeiro. E isso, obviamente, não estou afirmando, mas pode ser que tenha ocorrido, e é uma prova de como o policial ele interage com a sociedade, com a comunidade. Fica exposto. Fica exposto, mais até às vezes do que o bombeiro que está ali com equipamento de proteção, né? Então, os nossos policiais militares, em que pese todo o trabalho que foi tido, né, pela alta gestão no sentido de garantir a higienização das viaturas, né, equipamentos de proteção pessoal, a gente percebe como o policial militar, sobretudo o policial militar, que eu costumo dizer que é o primeiro braço do Estado a ter em contato, né, com as fraturas que ocorrem nesse nosso tecido social, né? Não, exatamente. E nessa questão, por exemplo, igual o senhor falou, quando nós comandávamos o 17º Batalhão, eu não tive nenhum caso dos policiais, no auge da pandemia, aquela questão ainda não tinha nem tratamento, né, da doença direito, não se conhecia ainda toda a dimensão da doença, muitas pessoas começaram a falecer, e eu não tive nenhum caso de policial chegar, se equipar e falar, eu não vou trabalhar. Não, esse aqui eu não vou. Não, todos foram. O pessoal guerreiro, é o ethos, né, do combatente. Ele equipou, entrou na viatura e foi para a rua. Aquela confusão, aquela dificuldade toda que a gente estava passando ali, todo mundo com medo, as famílias com medo. Não teve nenhum caso de policial que chegou assim, comando, eu não vou. Eu desisto. Eu vou ficar em casa, tô com medo. Eu vou fazer homework, eu vou prender os outros pela internet. Não teve nada disso. Todos chegavam,
A polícia adquiriu luvas, máscaras, álcool gel, aquela coisa toda. A gente fazia também a desinfecção das viaturas. Todos trabalhando. E várias equipes saíam para trabalhar. No próximo serviço, estava desfalcado 2, 3 doentes. A gente recompunha ali, saia para trabalhar. No outro serviço, 2, 3 doentes. No outro serviço, aqueles que estavam doentes, graças a Deus recuperados, retornavam. Outros ficavam internados. Outros precisavam de fisioterapia pulmonar e ficavam com tratamento. E a gente vem administrando até hoje, né? Até os hoje. efeitos, né? E a polícia montou aquele hospital de campanha, né? A tenda de campanha lá, atrás do centro médico. Então a polícia se mobilizou. E a Polícia Militar do DF... Inclusive cedemos, né, o nosso hospital para a sociedade, que para foi a comunidade. Considerado referência durante a pandemia. Exato. O Brasil inteiro. Quantas pessoas ao centro médico da polícia não salvou a vida? Às vezes ali ocupando um espaço que poderia estar sendo usado só pelos policiais militares. Exato. Eu não vi nenhum policial militar reclamar que estava usando a estrutura nossa para atender as pessoas. A comunidade. Porque o policial ele tem esse senso de dever, esse senso de que a vida dele ali, ele está sempre a serviço do próximo. Então essa história toda que a gente ouve aí é tudo balela. O herói da sociedade é aquele que sai de casa, deixa o seu conforto do lar, para servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida. Esse é o herói da sociedade. O herói não pode ser o bandido. Não se pode romantizar o novo cangaço, como a gente percebe em algumas séries aí tentando romantizar o novo cangaço, né? Essa questão do bandido coitado, vítima da sociedade. E há um esquecimento, né, das reais vítimas da violência, da criminalidade, né, que são os diversos órfãos, as viúvas, né, a gente percebe que são abandonados, infelizmente, às vezes, por aqueles que deveriam tutelar, que é o Estado, né? Então, as vítimas têm sido esquecidas e o alvo tem sido o palco, né, a luz, o campo de proteção dos chamados direitos dos... Eu ia falar dos humanos, né? Direitos humanos têm sido aqueles que praticam crimes e não as vítimas, né? Então, a gente vive essa inversão de valores e o policial, coitado do policial, enxugando gelo. Eu sempre tenho falado aqui, né, Olavo, a gente tem batido recordes no Brasil e no DF, né, de produtividade, diminuição da violência e da criminalidade. O policial, ele prende o sujeito 2, 3 vezes até no mesmo dia, que já aconteceu, mas não desiste, está prendendo arma, está prendendo droga, está se sujeitando a esse sistema, respondendo, às vezes de maneira injusta, administrativamente, né, criminalmente, por estar defendendo a sociedade, mas não desistem, né? É como você falou, você já falou aqui 3 vezes, é importante ressaltar, né? Uma profissão heróica, muito criticada, né? Mas que para aqueles que a exercem, né, é uma felicidade muito grande. E eu sei, Olavo, que você, cara, você é um cara que inspira muita gente, né, até pela sua caminhada, né, internacional hoje. E é importante, o papel do nosso podcast é trazer referências aqui que sirvam de modelos para essa molecada que está chegando, molecada que está lá fora também, que quer ingressar, né? Percebi aqui as oportunidades que a gente tem na polícia, né? Como o Olavo aqui, que viajou, conhece vários países, tem a oportunidade de formar um grupo de amigos no mundo inteiro por conta da profissão policial militar que ele abraçou, né? Então é importante esses exemplos, molecada que vai ingressar na academia, que está na academia, saber que ele pode trilhar aí uma carreira de sucesso, basta querer, né? Basta não se acomodar e basta se apaixonar pela sua profissão. E é isso que eu vejo no Olavo, viu? Eu fico tão feliz quando eu encontro, lógico que todos são muito apaixonados pela profissão, mas tem uns que são mais apaixonados, né? Que não é só ali no horário de trabalho, como o Olavo falou, tá na folga, vai na biblioteca, está procurando comprar um livro, fazer um curso pela internet, fazer uma faculdade. Quando vai fazer um trabalho numa especialização ou num curso, às vezes até que não tem nada a ver com a corporação, mas tenta falar alguma coisa sobre segurança pública, sobre controle da violência e da criminalidade. Então eu fico muito feliz, Olavo, de tê-lo aqui
e poder ter esse bate-papo com você, meu irmão, que você é um cara que inspira muita gente, viu? Ô, Coronel, eu agradeço imensamente. Você foi um grande investimento que a polícia fez. E aí, Olavo, eu sempre faço essa pergunta, geralmente no início, né? Mas pelo caminhar aqui, vou aproveitar para fazer essa pergunta para você. O que fez você se tornar policial? Coronel, foi acidental? Não. Engraçado. A gente, ainda mais agora que a gente está numa fase caminhando para o nosso último pedaço da carreira, né? Que são os últimos 5 anos. De vez em quando a gente se pega ali, né? Agora que a gente é quarentão. Últimos 5 anos não, rapaz. Depois você sair coronel, você ainda tem mais 6 anos para ficar na gloriosa. Bom, vamos ver como é que vai. É porque as coisas, né? Assim, a expectativa é essa, digamos assim, cumprir a nossa parte. Claro que a corporação que tiver de missões, a gente nunca nega a missão, a gente tá sempre pronto. Tem até aquela piada, né? Que os policiais. Piada não, é um ethos que a gente tem, né? Um mote que é meu nome é pronto, né? Então tem uma missão. Mas é interessante porque existe uma coisa para mim que eu creio muito, que vem também da doutrina da igreja e tudo, que é a vocação. Vocácio é a voz, é um chamado que vem do próprio Deus para que você que recebeu algum tipo de missão, o dom, alguma coisa nesse sentido, para que você trilhe aquilo ali. Então eu, por exemplo, que eu tenho, né, 5 filhos, todos foram criados na mesma casa, todos estão ali com a mesma fé, com o mesmo trabalho. Eu e minha esposa, a gente tem uma dedicação muito grande. Claro, a dedicação maior é dela, mas a gente dedica também a educação deles. E cada um é totalmente diferente de personalidade, de temperamento, de dons, de qualidades. Então, e cada um quer uma coisa diferente. Isso não é humano, isso vem de Deus. Deus, quando nos chama a fazer parte da vida, né, nos cria e nos coloca nesse mundo, ele nos dá uma série de dons para você trabalhar isso. E eu tinha até pouco tempo, eu acho que ainda estava na casa da minha mãe, um caderno, quando eu era criança, tinha, sei lá, 3, 4, 5 anos, e a primeira vez que eu me desenhei de policial. Então, eu trabalhei com uma série de outras coisas durante a minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei no comércio, trabalhei vendendo enciclopédia, eu trabalhei com várias coisas. Mas eu sempre tive aquela paixão, aquele foco. O meu avô foi delegado, né, em Goiás, no interior de Goiás. Depois eu tive tios, né, mais velhos também, que eram policiais. E depois, agora, a minha geração, aí eu tenho primos, né, prima, tem todo mundo, né, dentro da polícia. E aquilo ali me chamava muita atenção. Tanto é que quando eu era adolescente, eu ia para a academia de polícia, na época, academia de polícia civil, que minha família, grande parte, são policiais civis. E eu participava lá daqueles torneios de tiro, IPSC, né, filmando, fotografando como adolescente. E era o meu meio. Eu cresci ali observando esses meus tios. Eu tinha um tio também de afinidade que também era policial militar, né, que cresceu, né, na família. Eu cresci com ele na família e tudo. Então, e eu nunca pensei em ser outra coisa. Apesar de eu já, né, digamos assim, as missões da polícia requerem às vezes que a gente use um terno e gravata, como eu já trabalhei de terno e gravata, requerem às vezes que você trabalhe com um uniforme, né, mais digamos assim, mais de apresentação, né, de uma túnica militar. Às vezes exige que a gente seja juiz juiz militar. Às vezes exige que a gente use uma farda operacional e esteja na ponta da linha apoiando o nosso policial, fazendo a gestão. Então, todos esses trabalhos que nós passamos na carreira, e eu trabalhei em vários locais na polícia, né? Desde a polícia rodoviária distrital, desde a parte de comunicação, enfim, a parte de tecnologia, e principalmente nessa parte da operação. Eu nunca me arrependi e eu nunca pensei que eu poderia ser outra coisa. Eu gosto de estudar um monte de coisa, especialmente depois durante a pandemia, né? Eu comecei a estudar bastante questões de saúde, essas coisas. E estudei muito, muito, muito. Às vezes eu virava à noite estudando sobre isso, baixando paper e lendo. E acaba que a gente vai criando assim um imaginário de tudo. E aí tinha um médico amigo meu que ficava brincando: pô, você tá parecendo um médico, tá sabendo mais que médico aí, disso aqui. Eu respeito muito a profissão de médico, as outras profissões, mas é um hobby. Eu posso estudar medicina, posso estudar mecânica, posso estudar informática, posso estudar comunicação,
digital, que eu estudei muito também, estudo muito até hoje. Esses cursos que a gente está fazendo fora do Brasil tem um foco muito grande também na parte digital, cybercrime, né, criptomoedas, cryptocurrency. Mas o nosso núcleo duro é ser policial. Ser policial militar é a minha vocação. E eu nunca me arrependi. Passei muitas dificuldades dentro da polícia, muitas mesmo. É uma carreira que te prova sempre. Tem altos e baixos. Você tem momentos muito bons, como esse que a gente está passando agora, da formatura lá no FBI e tudo, mas eu também passei muitos momentos difíceis dentro da corporação, por conta de problemas internos e externos que acontecem, porque é uma sociedade humana, e a carga de pressão é absurda. Então, o ser humano, na medida que ele sofre uma pressão muito grande, e é um ambiente muito estressante, as pessoas tendem a desestabilizar, a não terem muita paciência, a perder um pouco da humanidade, aquela questão da empatia, da caridade, vai diminuindo, porque a carga de trabalho é muito grande, a pressão é muito grande, e o tempo é muito curto para a tomada de decisões. Então, também na minha parte como gestor, eu procuro também ter essa atenção no meu efetivo, nos policiais que trabalham comigo, os meus colegas, e tendo que muitas vezes fazer o nosso papel também de comandantes. Nós temos também situações onde você tem que tomar uma decisão, você tem que, às vezes, punir um policial, às vezes você tem que abrir uma investigação, abrir uma sindicância, abrir alguma coisa, porque ocorreu um problema. E nós temos a obrigação de agir internamente e externamente. O nosso serviço é fiscalizar a sociedade. No sentido de quê? De combater um crime, que é um desvio de conduta. É um comportamento desviante. E esse comportamento desviante dentro da polícia é função precípua do gestor, do comandante, do oficial fiscalizar. E, em caso de alteração, também tomar as devidas providências. E é uma parte muito dolorosa. É a parte, por exemplo, quando eu estava na Justiça Militar, a juíza auditora, à época, chegou a fazer até um ofício, um elogio, né, para nós aí, enviado para a Polícia Militar, comentando essas questões, né, que a gente buscava ter essa humanidade, ter essa seriedade, porque está lidando com a vida das pessoas é uma coisa muito complexa. Julgar é terrível, né? E é uma responsabilidade muito grande. E os colegas da profissão é ainda pior. Eu perdi noites de sono preocupado, estudando, conversando com vários colegas de turma mais antigos, de turma mais modernos, conversando. A minha mãe foi professora de Direito, hoje ela está aposentada. Conversava muito com ela também, tirava as dúvidas ali e tudo. E no final a decisão é sua. Como no final a decisão daqueles 1,5, 2 segundos que o policial tem que tomar a decisão ali, se ele vai atirar ou não, se ele vai tomar uma decisão ali que vai ter um impacto perene na história daquelas pessoas, em defesa sempre da sociedade. Então eu admiro demais os colegas policiais do mundo inteiro, especialmente o do Brasil, o pessoal da Polícia Americana, né? A gente no refeitório, numa mesa igual essa aqui, aí eu tinha vários amigos norte-americanos, e eu conversava muito com o pessoal da Polícia Estadual e da Polícia Municipal de algumas cidades. E eles comentaram algumas coisas, ocorrências e tal, como é que era no Brasil, e eu fui comentar algumas ocorrências que eu participei quando eu era mais novo e tal. Tenente de rua. Eles não acreditavam no que a gente passa aqui. Eles não acreditavam. Porque parece que os Estados Unidos é muito violento por causa que a gente recebe muito vídeo. Porque lá tem muita informação, né? A comunicação é muito fácil. É exceção, né? E tem aquela questão que é americano. Então, o policial americano, ele abordou um carro, deu um problema, aquele vídeo viraliza no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro gosta de ver o policial americano em ação, essas coisas. O Brasil é menos. Então eles ficavam assim impressionados. Aí teve uma hora que eles me chamaram assim, a gente conversando, e aí um colega me chamou no canto e falou, né, na hora que eu estava até na fila para me servir lá na cafeteria, no restaurante, falou assim: por que as pessoas escolhem ser policial no seu país? Se morrem tantos policiais por ano. Porque nos Estados Unidos tem um evento por ano que eu participei, que eu tenha conhecimento da minha turma, que é um evento assim que não é obrigatório, né? Até aí você tinha que sair lá da academia, que é longe de Washington, tinha que ir para lá, pagar hotel. E eu fui, né? Eu
deixei de ter minha hora de folga e fui para Washington e participei da Noite das Velas. Porque nos Estados Unidos tem a chamada Police Week. Durante uma semana existem as comemorações em honra aos policiais militares, os policiais e militares, não, militares não, no caso que é o Veterans Day, né? É os policiais que tombaram em serviço nos Estados Unidos. Então tem um evento em Washington. Uma semana de homenagem. De homenagens. Tem um museu da polícia dos Estados Unidos em Washington, que vem os policiais e as famílias dos Estados Unidos todos visitar esse museu. E nessa praça, tem uma praça que tem um monumento lindíssimo, que tem como se fosse uma cachoeira, né? Um lago, que representa as lágrimas, né? Das famílias. E tem 2 muros cercando essa praça. Esse muro é a defesa da sociedade, que são os policiais. E nesses muros tem gravado um nome e o fim do serviço do policial que morreu em serviço. Esse muro inteiro com o nome dos policiais. E o que eles fazem na época da Police Week? Vem, por exemplo, tem um policial que faleceu em serviço há 10 anos atrás. A polícia manda uma representação ao Washington e eles vão lá, pegam um pedaço de papel e passam o lápis onde está gravado o nome do policial. Isso não é ordem, não. Eles fazem para poder relembrar o colega. E aí vem as famílias, colocam fotos, colocam bandeiras. E tem, além desse muro com o nome dos policiais tombados em serviço, tem uma escultura de um leão. Imensa, linda essa escultura. E esse leão está com as patas assim, e do outro lado dessa alamedazinha tem os filhotes. E uma passagem bíblica. Eu tirei foto, onde é nós somos o guardião dos fracos, dos inocentes. E aí eles têm aquela questão tradicional da gaita de fole, fazem as homenagens. E quando no último dia, à noite, na praça, em frente ao Capitólio, ao Congresso americano, juntam 25 mil pessoas, policiais de todos os Estados Unidos, com viaturas, cavalos, guarda de honra. E o Ministério da Justiça, a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, junto com a Procuradoria-Geral e a Associação Nacional dos Policiais Tombados em Serviço, aí é à noite, todos acendem umas velas e eles leem o nome de cada policial que faleceu em serviço naquele ano. E fica gravado para sempre no livro dos heróis do país. Então aquilo ali foi uma cerimônia, eu fui o único que eu tenha conhecimento, o único estrangeiro que participou, devidamente fardado, eu levei a farda da PMDF, e chamou muita atenção, né, porque as fardas americanas são um pouco diferentes da nossa, e eles ficaram emocionados de ter um colega de outro país homenageando a eles ali. Que legal. E foi uma das noites mais tocantes da minha vida, como pessoa e como policial. E é interessante que no outro dia, o FBI chamou os policiais, os alunos, né, do National Academy, que todos os anos eles fazem o seguinte, todas as famílias, que eles chamam de survivors, né, que são as esposas e os filhos dos policiais falecidos em serviço, eles que são crianças ainda, né, até 15, 16 anos, o governo americano paga passagem, hospedagem, essas famílias vêm dos Estados Unidos todas para Washington, participam do Candle Night, eles visitam os museus, o Congresso, a Casa Branca, e no outro dia tem o ápice da visita dessas crianças. Eles vêm de ônibus, eles são colocados, só as crianças, em ônibus, e são mais de 200 motocicletas policiais. E escoltam essas crianças até a academia do FBI, onde eles passam o dia na academia com os policiais voluntários, fazendo palestras, fazendo teatro, fazendo lanche, eles passeiam, andam de carro de polícia, conhecem, brincam de detetive. Eles têm um dia maravilhoso lá e recebem muitas lembranças, camisetas, bonés. Os meninos lá, eu levei, eles chamam de pet. Pet é o distintivo da força que a gente usa na farda, né? Eu levei mais de 200 pets da PMDF, eu distribuí todos. Nesse dia, os meninos eles disputavam, porque o pet de um país estrangeiro, para eles para colecionador, né? Eles colecionavam. E todos os meninos agradeciam pelo meu serviço no Brasil. Que bom, lá. Parabéns. Então foi assim, eu voltei com esse sonho, né, que ainda me acompanha. Eu cheguei há pouco tempo, então eu ainda não terminei de digerir tudo.
A gente ainda fica com essas impressões, essas experiências muito fortes gravado, até no nosso espírito mesmo, na nossa alma. E esse sonho agora está comigo, de quem sabe um dia a gente não faça uma coisa assim no Brasil. Excelente. E lembrando que eu tinha escrito um artigo em 2014 sobre a quantidade de policiais falecidos em serviço no Brasil. Na época a gente calculou, só que eu não tinha os meios para fazer a pesquisa nominal. Então eu fiz um cálculo aproximado, com base técnica, estatística, e nós chegamos a um número e publiquei aquele artigo que hoje está no livro também, né? Quantos policiais morrem por ano no Brasil? Foi o primeiro artigo a falar desse assunto. E logo em seguida, só que aí vem o Instituto Monte Castelo, a qual eu tenho orgulho de fazer parte, que é um think tank, né? Que é um tanque de pensamento aqui do Brasil, de Brasília, fundado pelo Gabriel de Arruda Castro, que agora está nos Estados Unidos. E o Monte Castelo bancou uma pesquisa realmente e fechou o número de policiais falecidos nos últimos 2 anos. Todo ano eles publicam. Eu ajudo nesse trabalho. E usando esse trabalho, que agora é referência acadêmica, né, é um estudo completo, eu comentei para eles o número de policiais que morrem por ano no Brasil, que chega quase a 400 por ano. Para os americanos é inacreditável. Porque eles colocam nos tombados em serviço o policial que faleceu com infarte, que sofreu acidente de carro, que teve acidente de aeronave. Então eles colocam várias situações onde o policial morreu em virtude do serviço. Eles colocam, inclusive, o FBI homenageia os policiais que morreram por investigar o 11 de setembro, por ter contato com aquele material contaminado que desenvolveram câncer 10 anos depois. Eles foram, ao falecimento deles, eles foram considerados heróis de serviço, porque eles morreram em virtude de. E esse cálculo no Brasil, a gente tabula ele praticamente de policiais que morreram em confronto. Então o número contabilizar tudo é muito maior. Com certeza. E para cada policial morto, você tem 3 feridos sequelados graves. A quantidade de policiais que nós temos no Brasil, cadeirantes, paralíticos, tetraplégicos, com lesões permanentes, policiais femininos. Fora os danos psicológicos, né? Que é outro universo. Que afeta todos, na verdade, né? Inclusive a família. Então, assim, esse trabalho seria muito interessante. As polícias, né, através aí, claro que como tem que ser uma coisa nacional, aí tinha que ser, imagino eu, né? Claro, tem que primeiro fazer um arcabouço legal para tal, trabalhar num projeto de lei para que seja aprovado, seja separado uma área aqui em Brasília para fazer esse memorial e criado ali os meios de financiamento para tal, mas tem que ter a parte civil, não é só o governo. 70% do trabalho é a Associação Nacional dos Policiais Falecidos, que são esposas de policiais que tocam a associação. É o terceiro setor, né? E eles que, por exemplo, o museu, o governo americano só cedeu a área. O museu é sustentado pela doação dos policiais ativos e inativos, as famílias dos falecidos, e pelas empresas. As empresas da área de segurança pública e privada e a área bélica americana patrocinam esse museu, sustentam esse museu. Então, é uma coisa assim que é uma sinergia da sociedade nesse apoio, nesse cuidar, né? E a questão, por exemplo, dos filhos dos policiais falecidos em serviço, todos os anos, né, no aniversário dos meninos, os policiais vão lá na casa do menino, fazem uma festa para ele lá e fazem. Então, essa cultura que a gente tem que criar aqui começa com a mudança de cultura, lá no começo da entrevista. Tudo começa com a mudança de cultura, com a tomada de consciência do problema, que no Brasil, às vezes, a gente está vivendo o dia a dia, a gente não toma consciência do que está acontecendo. E depois dessa tomada de consciência, que você acorda, aí você começa a fazer um diagnóstico, você começa a entender a complexidade do problema. Quando você julga que você já tem mais ou menos ali a noção do que é, aí você começa a desenvolver ações culturais e ações, às vezes, políticas, econômicas, para poder atingir um objetivo. Que começa aqui, começa com uma tomada de consciência, começa com a comunicação. E hoje o nosso universo policial, que gira na casa de uns 700 mil policiais militares, e com os policiais civis, rodoviários federais, a gente deve chegar na casa aí, eu vou chutar aqui. 1 né? milhão? Por aí.
E esse efetivo policial ele deve dobrar nos próximos 10 anos. A expectativa... Da carência de efetivo também das forças que estão operando quase a 50%. 50%. Né? E tem que se recompletar os quadros policiais, porque a polícia está chegando no limite do colapso. E isso está forçando também a uma oneração dos municípios. Como as polícias estão operando com baixo efetivo, com baixo investimento, as polícias estaduais, alguém tem que dar vazão à demanda. Estão sendo criadas as polícias municipais. Estão sendo criadas, né, agora as guardas municipais, no futuro serão polícias municipais. E aí, lá, só que o pessoal não entende, né? Você tem uma carga tributária X, que no Brasil já é gigantesca, e para criar um novo serviço policial completo... É caro manter uma polícia. Mais impostos, com certeza, mais custos. O dinheiro vai sair de algum lugar para poder sustentar isso. Então, a discussão do modelo policial brasileiro, eu acho que ela não precisaria focar nesse momento de você... eu sou um grande defensor das guardas municipais. O município tem que fazer parte da discussão, especialmente os municípios grandes. O que eu acho que vale a discussão é um município pequeno, com pouca arrecadação, muito problema. Que não pode ideologizar a discussão. Claro. É preciso a decisão da municipalização das forças policiais partir de um pressuposto que é a necessidade e orquestrado pela ciência policial, né? Claro. E não por movimentos ideológicos. Ou políticos, ou interesses outros. Então, interesses vis, né? O que a gente acha que vale a pena discutir é isso. Um município pequeno, não tem arrecadação direito, tirar ali da escola, tirar de uma série de obras para poder criar mais um órgão permanente. Então, essa discussão, eu acho que o foco da discussão de segurança pública tem que ser o ciclo completo. Nós trabalhamos essa discussão há 10 anos que a gente trabalha. É isso, é a aberração do sistema criminal, do sistema policial brasileiro, chama-se ciclo quebrado. Falta do ciclo completo. É jabuticaba, só tem no Brasil, né? Olavo, infelizmente, cara, o tempo é curto. Uma grande referência, tem muito conteúdo, muito conhecimento a nos ensinar, mas a gente tem aqui o tempo que é curto e quem sabe a gente não consegue te trazer aqui numa outra oportunidade, mas eu gostaria de agradecer imensamente a vossa participação aqui no nosso podcast e dizer que a gente sempre está de portas abertas para te receber aqui, meu amigo, e para divulgar o seu trabalho. Muitíssimo obrigado, Coronel. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Eu estava na expectativa grande de poder estar aqui com o senhor, né? A gente, graças a Deus, temos uma amizade de longa data. E parabenizar o senhor pelo programa, pela iniciativa, pela editora, que a editora hoje é uma referência no Brasil. Uma referência no Brasil, a Última Ratio. O programa do senhor também, hoje, ele está disseminado, ele está criando cultura, ele já tem um público cativo. E para nós, além de dar o parabéns para o senhor, sempre agradecer o privilégio de estar aqui e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, meu amigo. E esse foi mais um episódio de excelência do Opinião Segura, que recebe o apoio da B2 Movie, da editora Última Ratio. Muito obrigado a todos e até o próximo Opinião Segura. Forte abraço.